Opa, olha, a gente volta. Eu não falei que era rápido? E aí? Você recorda dos dois processos? Não? Você estava aqui nas últimas aulas. Prof, esse material já está disponível? Tá sim, gente. Nós já começamos função do primeiro grau, já está com um tempinho. Então lá você vai ver desde a definição, os processos e fundamentações iniciais, bem como a parte principal que é a composição. Você vai visualizar que durante a apresentação do conteúdo, nós apresentamos dois processos para esta composição. O algébrico, que é aquele que requer a localização de pares ordenados. Quantos? 2 pares ordenados ou apenas um par, caso eu conheça o valor do meu B. Ou, professor, eu posso me utilizar do método geométrico, que é aquele que serve para nós estarmos encontrando o Azinho, o coeficiente angular. É só você lembrar do refri. Desenha o triângulozinho lá abaixo da reta e lembra da coca, professor. Pega o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O resultado é o teu A. Cuidando-se apenas, se professor, de verificar se a função é crescente ou se a função é decrescente. Por quê? Para colocar o menusinho lá na frente do A. Tudo bem? Prof, iniciando nossa segunda aula de hoje, olha aí na telinha, conteúdo, professor, funções afins, lineares e constantes. Parei nessa atividade com vocês. Eu tenho certeza que após a aula de hoje, ninguém vai ficar com dúvida mais em função do primeiro grau. Acredito que não. Prof, vamos lá. Se eu fosse realizar a composição, professor, desta função, eu poderia pegar 2 pares ordenados, professor. Por quê? Porque eu não conheço o valor do B. Professor, par ordenado é todo e qualquer ponto que toca neste gráfico. Então, neste ponto aqui, professor, eu tenho um par ordenado. Neste ponto aqui, eu também teria outro par ordenado. Deixa eu colocar só o gráfico, professor, para a gente estar analisando, professor. Vamos aqui responder a letra A. Prof, olhando para cá, professor, este ponto é o par ordenado onde o x é 10 e o y é 28. Este ponto também é um par ordenado, professor, onde o x vale 22 e o y vale 46, professor. Prof, como é que eu faço para compor a lei de formação? Meus amores, eu vou montar um sistema. A partir de um par ordenado, deixa eu ver se eu coloquei já, ou tem espaço, beleza. Se aqui eu não tivesse colocado. Tenho aqui o x, o y, eu vou substituir na lei de formação. Como é que é? AX mais B é igual ao y. Professor, quais são os 2 pares ordenados que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar o par ordenado 10 e 28. Nós vamos utilizar o par ordenado 22 e 46. Como é que vai funcionar isso, professor? O pessoal não gosta muito do processo porque tem que resolver um sistema. Onde tiver o x, na minha lei de formação, eu vou botar o 10 e o 22. Onde tiver o y, na minha lei de formação, eu vou colocar o 28 e o 46, professor. Então, vamos substituir aqui. Como é que vai ficar? Vai ficar A vezes o valor de x deste par ordenado, que é 10, mais o B é igual ao y do par ordenado, que é 28. Na outra, professor, vai ficar A vezes o valor do x, que é 22, mais B é igual ao valor do y, que é 46. O que é que nós acabamos de encontrar ao substituir os valores desses 2 pares ordenados, professor? Nós acabamos de montar um sistema, professor. E a gente vai optar em resolver esse sistema ou pelo método da adição ou pelo método da substituição. Vai ficar A vezes 10, vai dar 10A mais B é igual a 28. O de baixo vai ficar 22A mais B é igual a 46. E agora, professor, resolver o sistema. Fica a seu critério utilizar o método da adição ou o método da substituição. Você utilizou o T mesmo, foi?
O T e o V, Gabriel, na hora de substituir, eu vou usar o A e o B mesmo. Depois é que eu monto a minha expressão. Vamos lá. Professor, método da adição. É o mais interessante aqui, professor. 10A mais B é 28. 10A mais B é igual a 28. E, professor, 22A mais B é igual a 46. 22A mais B é igual a 46. Eu vou pegar a primeira equação, vou multiplicar ela por menos 1 para dar de cancelar o B e vou reescrever ela aqui embaixo, professor. Vai ficar menos 10A menos B é igual a menos 28. Somando as duas equações, 22A menos 10A, professor, vai dar 12A. Esse B cancela com este B, que é igual a 46 menos 28. Vai dar quanto, professor? 46 menos 28. 16 menos 8 dá 8. 3 menos 2 dá 1, professor. Dá 18. E agora, professor? Pega aquele 12, passa dividindo. Deu quanto o seu, Gabriel? Que vai dar quebrado. 12A igual a 18. Não é isso? Vai ficar A é igual a 18 dividido por 12, professor. Posso simplificar por 6. Professor, 18 por 6 dá 3. 12 por 6, professor. 12 por 6 dá 2. Professor, o resultado aqui do A deu 1,5, professor. Eu encontrei que o valor do A é igual a 1,5. Ou 3 sobre 2, que eu posso deixar na forma de fração. Tá, professor, como é que eu faço agora para achar o valor do B? Eu vou substituir este 1,5, professor, em qualquer uma daquelas equações. Vou pegar a primeira, que eu acho menorzinha. Na primeira equação lá, nós tínhamos 10A mais B era igual a 28. Se o A é 1,5, vai ficar 10 vezes 1,5 mais B igual a 28. 10 vezes 1,5 dá 15, mais B igual a 28. B é igual a 28 menos 15. B é exatamente 13, professor. Achei o valor do B. O B deu 13. Eu achei também já o V0. Eu achei o V0. Se a questão tivesse perguntado para mim, quantos litros de gasolina já tinha no tanque desse carro? 13 litros, professor. O B não é sempre onde a reta toca ou corta o eixo Y? Professor, esse valorzinho aqui, ó, é 13, professor. É 13 litros. Mas vamos montar a minha expressão. Y, X, não é isso? Então vai ficar Y é igual a X mais B. Ou seja, Y é igual, o meu A, que é 1,5 vezes X mais o B, que é 13. Ou eu escrevo a minha expressão assim, ou eu escrevo ela, ao invés do Y, eu boto lá, professor, o volume é igual a 1,5 vezes o tempo mais 13. Você é que escolhe a letrinha para representar as suas grandezas aí, a sua variável. Não é isso? Eu botei V ao invés do L, porque o L eu só lembro de lucro, Gabriel. L eu só lembro de lucro. Eu botei lá, volume, V, é igual a 1,5 vezes o tempo mais 13. Ou eu escrever mesmo Y igual 1,5x mais 13. Prof, e agora? Vamos responder as outras perguntas. A letra B, ele diz para mim, quantos litros? Ele está querendo descobrir o Y, professor. Quantos litros de combustível havia no tanque no início do abastecimento? Professor, isso aqui ele quer saber o volume inicial do tanque. Eu já tinha descoberto que o B era igual ao volume inicial, professor. Logo, o volume inicial neste tanque vai ser de 13 litros, professor. Não é isso? O B não é o meu valor inicial? Não é onde a reta toca ou corta o eixo Y? Encontrei o valor correspondente à letra B. Letra C, professor. Qual foi
o tempo, professor. Ele quer que o senhor descubra o X. Qual é o tempo em segundos de abastecimento até que o tanque fique completamente cheio. Professor, o tanque, ele só fica cheio quando ele atingir exatamente 55 litros. Então, o que ele está perguntando para a gente é qual que é o valor do X, que é o tempo, quando a quantidade de litros for igual a 55. Se a minha expressão é tanto de litros, é 1,5 vezes o tempo mais 13, eu posso dizer, professor, que esta expressão é igual ao Y. Então, 1,5 vezes x mais 13 é igual ao y, que é 55. Montei a expressão, resolve. Professor, o 13 vai passar para o lado do 55 subtraindo. 1,5 vezes x é igual a 55 menos 13. 1,5 vezes x, 55 menos 13, professor, 42, professor. Passa 1,5 dividindo, professor. X é igual a 42 dividido por 1,5, x é igual. Professor, eu vou encontrar o tempo em segundos, não é? Você vai encontrar o tempo em segundos. Prof, aqui, 42 dividido por 1,5. 28, professor, certinho. 28 segundos, professor. Esse é o tempo que vai levar lá para a bomba, professor, de combustível, professor, encher completamente o tanque. Tudo bem até aí? Tranquilo? Pronto, professor. Vamos lá, então. Olha só. Próxima questão, professor. Trata-se, novamente, de uma função do primeiro grau. Trata-se de uma função do primeiro grau crescente ou decrescente? Decrescente, professor. O que ele quer? Ele diz para mim que o gráfico abaixo mostra a variação de temperatura no interior de uma câmara frigorífica desde o instante em que for ligada. Desculpa, tem um pontinho. O gráfico abaixo mostra a variação de temperatura no interior de uma câmara frigorífica desde o instante em que for ligada. Considere que essa variação seja linear, é uma linha reta, nas duas primeiras horas. Nas duas primeiras horas. Prof, ele quer saber o tempo que leva para que a temperatura atinja menos 18 graus Celsius. O que é que vocês acham? Prof, aqui, quem é o X, quem é o Y? Aqui eu estou observando, professor, que o Y, ele representa para mim, professor, a temperatura, professor. E que o X, professor, representa para mim o tempo. E, professor, então eu posso montar aquela expressão. Por quê? Ele quer saber, professor, o tempo, não é? Na questão, ele quer saber o tempo. Ele quer que você descubra o X quando a temperatura Y for menos 18 graus Celsius. Então, ele me deu o Y para me achar o X. Como é que eu vou fazer, professor? Eu vou montar aquela expressão. Professor. Se eu montar aquela expressão, eu calculo tanto o X como eu calculo o Y. Se eu tiver o X, eu chego no Y. Se eu tiver o Y, eu chego no X. Professor, quando a questão é de gráfico, é mais fácil. Sabe por quê? A gente pode fazer algumas observações de cara. O gráfico aqui é uma reta, professor. A reta, professor, que representa este gráfico é a reta de uma função decrescente. E, professor, sendo ela uma função decrescente, o meu A, ele é negativo, professor. É uma função do primeiro grau decrescente. Mas eu queria mesmo que você já tivesse observado, sabe o que é? Gabriel já olhou aí no chat, ó. Onde que a reta, professor, toca ou corta o eixo Y? Por quê, professor? Porque onde a reta toca ou corta o eixo Y, já é o valor do B, professor. O B vale quanto, professor?
Só olhando para cá, o B, professor, ele vale 24, professor. Prof, diz uma coisa, eu posso desenhar o triângulo ali, professor, para a gente achar o valor do A? Pode, gente. Deixa eu ampliar um pouquinho esse gráfico para a gente tentar fazer a composição. Prof, olha só, olhando para este gráfico, eu já sei que o B vale 24. Olhando para este gráfico, professor, eu já consigo ver esse triângulozinho aqui, ó, que eu estou desenhando abaixo da reta que representa, professor, o nosso gráfico. Lembra que o A vai dar negativo. Professor, se eu tenho aqui o ângulo, não é? Tem aqui o ângulo alfa de inclinação. E, professor, se eu tenho que descobrir comigo quanto que é essa distância aqui. Professor, essa distância aqui é 48, professor. Essa distância é 48, ó. Concorda comigo? E quanto que é essa distância aqui, professor? Quanto que é essa distância aqui? Professor, essa distância ali... Prof, aquela ali está mais difícil, professor. Ela vai do 0... Não, professor, difícil não, está facinho também. Ela vai do 0 até o 24, professor. Se ela vai do 0 ao 24, professor, vai dar 24. Deixa eu redesenhar aqui. Aquele triângulozinho que eu estou visualizando ali, professor. Até ampliei ele. Eu vou ter, professor, o ângulo de inclinação, que é o alfa. Eu vou ter essa distância, que é o meu cateto adjacente. Eu vou ter essa distância, que é o meu cateto oposto, que é 24. Eu aprendi que o A é sempre a tangente desse ângulo, ou seja, eu referi lá, ó, cor K, cateto oposto, pelo cateto adjacente. Aqui o triângulozinho só está um pouquinho maior, viu? Não tem problema não, só para a gente fazer um esboçozinho, para você estar verificando quem que eu vou dividir com quem. Professor, então, olhando para esse triângulo, o meu A, ele vai ser o 24 dividido pelo 48. Professor, só simplificar aqui, ó, por 24 vai dar 1 sobre 2. Se você quiser na forma decimal, o seu A é igual a 0,5. Você pode deixar na forma de fração. Professor, eu já tenho A, eu já tenho B, professor. Já tenho A, já tenho B. Como é que eu vou escrever a minha expressão? Professor, a função do primeiro grau que representa este gráfico é y, que representa a temperatura, e, professor, x, que representa o meu tempo. Vai ficar y, eu sei que é ax mais b. Y é igual, professor, a... Opa, o A eu já sei, professor. O A, professor, vai ser igual a quanto? O meu A, o meu A, o meu A. Professor, o meu A é 0,5. 0,5x mais o meu B, professor, que é 24. Tá certo, gente? Tá certo? Não, professor, de novo, eu tenho que ter um cuidado com esse método geométrico. E o que está errado, professor? Prof, o valor do meu A, professor, ele tem que ser negativo, professor. O valor do meu A é menos 0,5. Poxa, professor, a conta deu 0,5. Por que o senhor está considerando ele negativo? Porque a nossa função é decrescente. Quando nós nos utilizamos do método geométrico, professor, na realidade nós tínhamos que considerar o ângulo obtuso ali do outro lado, professor, que ele teria tangente negativa. Mas para a gente não perder muito tempo, tendo que fazer com o outro ângulo lá, a ideia sempre é essa aí, professor. Se o A for negativo, eu faço lá a tangente, eu acho mais prático, e depois eu só faço colocar o menos, professor. Vai ser menos 0,5x mais 24. E, professor, como é que resolve agora? Qual foi a pergunta? A pergunta, professor, ele queria saber quanto tempo, professor, a gente vai ter, professor, para que a temperatura atinja menos 18 graus Celsius nessa câmara frigorífica. Ou seja, professor, ele quer saber o x quando o y for menos 18. Então, eu simplesmente vou substituir na minha expressão. Se a minha temperatura é menos 0,5x mais
24, é isso mesmo? Aqui, professor. Eu sei que a temperatura, professor, é menos 18, não é isso? Vai ficar, isso não é igual ao y? Menos 0,5x mais 24 vai ser igual a menos o 18 graus Celsius, professor. Que é o valor do y. Resolvendo a conta, menos 0,5x é menos 18 menos 24, menos 0,5x menos 18 menos 24, professor, vai dar menos... Professor, vai ficar 20 ali, 22, menos 42, não é isso? Menos 42, professor. Menos 42. Prof, ou você multiplica por menos 1 ou passa o 0,5 dividindo, tanto faz. Eu gosto de multiplicar por menos 1, não gosto da variável negativa, não. 0,5x é igual a 42, x é igual a 42 dividido por 0,5. Quanto é que dá 42 dividido por 0,5? Professor, o dobro. Vai dar 84, professor. Minutos, professor. O tempo que leva para a temperatura na câmara frigorífica chegar, professor, a menos 18 graus Celsius, corresponde a exatamente, professor, 84 minutos. Alternativa correta, letra B. É porque hoje estão mais elegantes as questões, é porque eu tinha que treinar bastante, Gabriel, aquela parte de fundamentação. Para todo mundo chegar a perceber que quando nós chegamos numa questão como essa, que é uma questão contextualizada, o trabalho que a gente tem para resolver é o mesmo que nós tivemos para resolver aquelas questões base que foram apresentadas no comecinho do conteúdo. Prof, tem mais? Tem, trouxe um bocado, professor. Tá aí. A próxima questão, professor, agora trouxe algumas do Enem. Enem Libras, professor, 2017. Nem li a questão, mas já sei que a questão é uma questão de função do primeiro grau, professor. E não é qualquer função. Estou vendo aqui, professor, que é uma reta. Essa reta tem inclinação para a direita, já me garante que os valores estão crescendo. A função é crescente, o meu A, ele é positivo. Independente do que ele vier a perguntar para mim, eu poderia já te perguntar qual que é o valor do B. Professor, olhando, o B é sempre onde a reta toca ou corta o eixo Y. Professor, dá para dizer quem é o B de cara aí? Professor, o B é aquele 200 mil. O B, professor, é aquele 200 mil. Aqui, professor, este ponto aqui é o valor do nosso B, professor. Só fiz olhar para ela aqui, professor. O B vale 200 mil, professor. E o que é que ele quer? Vamos ler? Ele disse para mim o seguinte: um sítio foi adquirido por 200 mil reais. O proprietário verificou que a valorização do imóvel após a sua aquisição cresceu em função do tempo conforme o gráfico e que sua tendência de valorização se manteve nos anos seguintes. O valor desse sítio no 10º ano após a sua compra em real será de... Espera aí, professor. Ele está dizendo que quando foi comprado ali o sítio, foi comprado, pelo que eu estou entendendo, pelos 200 mil. Em 2 anos, valorizou. Em 2 anos, professor, o sítio já está valendo 240 mil. Então, ele quer saber, após 10 anos, professor, 10 anos depois, qual que é o valor desse sítio? Deve estar valendo mais, professor. Se em 2 anos... Olha só, dava para fazer de cabeça, igual como você fez aquela passada, Gabriel. Em 2 anos, professor, como ali a variação é linear, aumentou 40 mil. Se em 2 anos aumentou 40 mil, em 1 ano, professor, aumenta 20 mil. Se 1 ano aumenta 20 mil, professor, em 10 anos aumenta 200 mil, professor. Então, se vai aumentar 200 mil, quer dizer que o sítio, professor... O sítio, ele vai estar valendo, após esses 10 anos, 400 mil reais? Seria isso, não é verdade? Mas vamos montar a função. A ideia é montar a função. Prof,
O Y aqui, ó, é o valor do imóvel. Eu tenho que saber o que corresponde o X, o que corresponde o Y. E o X é a quantidade de anos. Então, professor, eu vou montar a expressão Y, que vai resolver a questão para mim, que é a X mais B. Eu já sei quem é o B, professor. B é 200 mil. Está faltando nós encontrarmos este A. Professor, dá para desenhar o triângulo? Tá, gente. Só vou desenhar o triângulo aqui, ó. Vou desenhar pequenininho. Professor, o senhor podia desenhar ele grande? Até poderia. Só que como eu não sei este valor aqui, professor, eu não teria como achar o cateto oposto. Então eu tenho que montar um triângulo, professor, que a gente consiga verificar quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. No caso, o triângulo que nós vamos analisar é esse aqui, ó. Esse pequenininho aqui. Então, só ampliar ele aqui, professor. Esse triângulo que nós estamos analisando ali, o cateto oposto dele aqui, ó, professor, vale 40 mil, professor. Essa distânciazinha aqui, ó, vale 40 mil, professor, porque vai do 200 mil até o 240 mil. E aqui embaixo, professor, é 2. E aqui embaixo é 2. Professor, aqui é o ângulo de inclinação da reta e eu já sei que o valor do meu A é sempre a tangente desse ângulo, ou seja, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O valor do meu A vai ser 40 mil dividido por 2. O valor do meu A, professor, dá exatamente 20 mil. Prof, o A é 20 mil. O B era quanto mesmo? Professor, eu já tinha identificado que o B é o 200 mil reais. Então, a função que representa este gráfico é Y igual ao A, que é 20 mil X, mais o B, professor, que é 200 mil. Qual que é a pergunta, professor? Ele quer saber quando o X, professor, quando o X for 10 anos, no 10º ano, qual que é o valor desse sítio, professor? Prof, é só substituir o 10 onde tem o X. O valor do sítio vai ser 20 mil vezes o X, que é 10, que é o 10º ano, mais 200 mil. Professor, 20 mil vezes 10 dá 200 mil. Mais o 200 mil, que é o B, 200 mil mais 200 mil, o valor deste imóvel vai ser 400 mil reais, professor. Alternativa correta, professor, 400 mil reais. Alternativa correta, letra D de dado. Professor, mas essa aí nem precisava. Para vocês verem que dá para fazer pela análise gráfica também, professor. Sem a necessidade. Dá para a gente ver a variação, que é sempre linear, professor. Eu sempre vou ter que os meus valores, eles vão variar da mesma forma. Ou seja, a cada 2 anos ali, se eu já perceber que a cada 2 anos os valores variavam 40 mil, 2 anos depois, professor, seria mais 40 mil, 2 anos depois mais 40 mil, 2 anos depois mais 40 mil e aí vai. Eu poderia até te perguntar, quanto que está valendo esse sítio depois de 20 anos? E professor, se esse crescimento se mantém de forma linear, professor, então a gente também teria como saber quanto que esse sítio já estaria valendo daqui a 20 anos. Era só pegar essa expressão que nós montamos, que deu Y igual 20 mil X mais 200 mil, era só pegar essa expressão aí, professor, e substituir o tempo no lugar do X. Prof, e se ele dissesse assim, cara, eu vendi o sítio por R$1 milhão, quanto tempo levou para o sítio estar valendo este valor, professor? Nesse caso, 1 milhão seria o Y. Colocaria no Y para você achar o X. Então, se eu monto a minha expressão, professor, eu resolvo. Por quê? O meu trabalho é, se eu tiver X, eu substituo no X, se eu tiver Y,
eu substituo no y. Coloquei outra questão do Enem, professor. Nem li ainda, mas eu já sei, professor, que a questão trata-se de uma questão de função do primeiro grau. É uma reta, professor. É uma reta. E a reta, professor, ela está inclinada para esquerda, é decrescente, né, professor? Então, aqui, se eu for aplicar o método gráfico, eu já sei que o A, professor, é menor que zero. Só em olhar, professor, só em olhar para esta reta, eu também já consigo perceber qual que é o valor do B. Professor? Quem que é o B, professor? O A eu já sei que é negativo, o B é sempre onde a reta toca ou corta o eixo Y. Professor, ó o B, ó. O B é esse 30%, professor. O eixo Y aqui, ele representa para a gente as porcentagens, professor, que correspondem à capacidade máxima do nível desse reservatório, professor. E embaixo, professor, na horizontal, o X ele representa para a gente o mês. Se foi no mês 1, mês 2, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, eu posso até dizer janeiro, fevereiro, março. Deixa eu ler com vocês aqui. Prof, ele disse para mim que um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento de seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que esta tendência linear, está aqui, professor, o cara falou para mim, em tendência linear, eu posso até tentar verificar entre um mês e outro quanto que variou. Porque sempre vai variar da mesma forma. Tipo, ali, Gabriel, do mês 1 para o mês, deixa eu ver se tem um que a gente tem exatamente. Não, a gente não tem exatamente o valor, não. Porque se tivesse ali do mês 1 para o mês 2, eu poderia dizer, professor, caiu 5%, mas não caiu, não. Caiu menos de 5%. Então, deixa eu ver. Professor, olha, do 1 para o 6 são 5 meses, correto? Do mês 1, em 5 meses, professor, em 5 meses, caiu 25%. Em 5 meses, caiu 25%. Poderia até montar uma regra de 3. Função do primeiro grau, posso tentar resolver por regra de 3. Ah, professor, beleza. Mas vamos tentar fazer a composição para ver se dá certo? Vamos ver a pergunta. Ele disse para mim que nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o 6º mês para que o reservatório atinja nível 0, professor? Quando o X, professor, nesse caso ele quer o nível do reservatório, não é isso? Professor, para que fique em 0%, professor. Para que fique em 0%, vai levar 2 meses e meio, 3 meses e meio, 1 mês e meio, 4 meses ou mês. Para ficar, professor, nível 0, vai levar quanto tempo? Prof, deixa eu ver. Eu posso montar a minha função e ela vai responder isso para mim. Aqui eu tenho o y, que é a minha porcentagem. Y é sempre igual a x mais b. Eu já sei quem é o b, professor. Olhando para este gráfico, eu já sei que o b, ele é o nosso 30, professor. Prof, e o a? Eu posso desenhar aquele triângulo, não posso? Aqui, ó. Lembrando que o a vai ser negativo, porque trata-se de uma função decrescente. Prof, quem que vai ser aqui o cateto oposto? Quem que vai ser o cateto adjacente? Deixa eu redesenhar aqui. Professor, acho que deu para você perceber que essa distância até aqui, eu estou fazendo até o 10 aqui, ó. Tá bom? Quanto é que vai ser essa distância aqui, professor? Quanto que vai ser essa distância aqui? Quanto que vai ser essa distância aqui, professor? Quanto que vai ser? Prof, só redesenhar aqui ele menor, tá bom? Só para a gente entender.
aqui o nosso ângulo alfa, professor, ali vai do 10 para o 30%. Aqui vai ser 20, professor, o cateto oposto. Embaixo, professor, vai do 1 até o 6, professor. Dá 5. Se você vai do 1 até o 6, aqui, ó, do 1 até o 6, essa distância aqui vai ser 5. Se você vai do 10 até o 30, professor, o senhor tem uma variação de 20%. Vocês entenderam? Entenderam por que são esses valores? Eu acredito que sim. Prof, eu sei que o meu A aqui vai ser igual a menos a tangente do ângulo. Já vou até botar logo assim, professor, para não esquecer do menos. O meu A vai ser igual a menos o valor do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Por que eu estou botando logo menos? Porque a minha função é decrescente. O valor do meu A, professor, vai ser igual a menos o 20 dividido por 5. O valor do meu A é exatamente menos 4. O valor do meu A é exatamente menos 4. Tá, professor. E o B? O B eu já sei que é 30, professor. Aqui. O B é 30. Vamos montar a expressão. Se eu sei que Y é igual a X mais B, professor, eu tenho que o A é menos 4 e o B é 30. Então, vai ficar Y é igual a menos 4x mais 30. Está montada a minha lei de formação. Agora, eu só tenho que ver a pergunta. Se o valor da minha pergunta foi um valor de x ou se o valor da minha pergunta foi um valor de y. Professor, na situação aí, ele disse para mim que quer saber o quê? Ele quer saber, professor, quanto tempo leva. Ele quer saber o x, professor. Se leva 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quanto tempo leva para o nível do reservatório zerar? Ou seja, para ficar em 0%, professor. Então, prof, eu vou ter que menos 4x mais 30 é igual a 0, professor. Que é o 0%, que é o valor do y. Eu vou ter menos 4x é igual a menos 30. Vou multiplicar por menos 1. A gente vai ter que 4x é igual a 30. X é igual a 30 dividido por 4. Prof, 30 dividido por 4 dá quanto? 30 por 4, professor. Dá 15 a metade. Professor, dá 7,5 meses, professor. Prof, não tem essa resposta aí, não. Não tem essa resposta. Esse tempo que vocês estão encontrando comigo, vamos para a leitura, é o tempo que leva desde o início até ele zerar. Ou seja, professor, ele estava em 30%, não era, professor? Não era? Professor, observa lá. Quando ele chegou em 10%, já tinha transcorrido-se, professor, 10%, já tinham transcorrido-se quantos meses? 6, professor. Para chegar em 10%, 10% já tinha 6 meses, professor. Então, para inteirar lá, professor, os 7 meses e meio, falta quanto tempo, professor? 1 mês e meio, professor. Porque a pergunta foi, após o 6º mês, não foi isso? Ó? Nessas condições, qual o tempo mínimo? Aqui, ó. Após o 6º mês. Professor, se tudo deu 7 meses e meio, 6 meses, professor, para 7,5, falta quanto para zerar? Professor, falta exatamente 1 mês e meio, professor. Após o 6º mês, vai levar apenas 1 mês e meio para que esse reservatório se encontre completamente vazios. Isso, 6 meses, mais 1,5 para dar aquele 7,5 que nós acabamos de encontrar. Aqui foi leitura mesmo. Alternativa correta, letra C, de canal Educação. Prof, treinei bastante questão de gráfico com vocês, professor. E aquelas questões que eu já consigo identificar o A e o B direto, também cai? Cai também. Olha o exemplo aí, ó.
Em algumas cidades, você pode alugar um carro por R$ 150 por dia, mais um adicional de R$ 16 por quilômetro. A pergunta: determine a função por dia, professor, e calcule o preço para se alugar um carro e dirigi-lo, né, por 200 quilômetros. Prof, vamos lá. Primeiro, quem é quem? Eu vou dizer nessa situação, problema, que o Y, professor, é o preço pago, professor, é o preço total. Eu vou botar valor pago. É o valor pago no aluguel, professor. É o valor pago. E X, professor, representa para mim a distância, professor, que você vai andar nesse carro alugado. Muito parecido com a questão de táxi. Então, aqui na minha situação, o que eu vou pagar, professor? Y é igual. Eu vou pagar R$ 16 por quilômetro, ou seja, R$ 16 vezes o tanto de quilômetros, mais a diária, que é de 154. Esse é o tipo de questão que eu já conheço a parte fixa e eu já conheço a parte variável. A parte fixa é os R$ 154 e a parte variável, professor, de R$ 16 por quilômetro quadrado. Aqui ele quer saber a função que eu pago, professor, por um dia, tá bom? Quanto que eu pago por um dia eu rodando nesse carro, professor? Uma diária. Determine a função por dia. Tá aqui, ó. Por um dia. Porque se fossem 2 dias, eu teria que pagar aquele 154 2 vezes. Tudo bem até aí? Prof, o senhor vai rodar 200 quilômetros. 200 quilômetros é a distância. Então, o senhor vai pagar Y, é 16 vezes 200 somado ao 154. Y é 16 vezes 200 dá quanto? Não, o 200 quilômetros é a distância, Gabriel. 200 quilômetros é a distância. E eu não vou só somar, eu não posso somar porque eu não sei quantos quilômetros rodados eu vou estar com esse carro aqui, professor. Vai ficar 16 vezes 200 mais 154. Professor, que caro! 3.300. Professor, dá 3.200, vai dar 3.354 reais. Ó, ele quer saber, determine a função por dia que calcula o preço para se alugar um carro e dirigi-lo por 200 quilômetros. Se Y é o valor total que eu vou pagar e X é a distância em quilômetros, o valor que eu pago é 16 vezes X, que é o tanto de quilômetros, mais o 154, que é o que eu vou pagar por dia. Resolvi a questão, 16 vezes 200 dá 3.200, somado com o 154 vai ser pago. Eita caramba, professor, para rodar 200 quilômetros nesse carro, o senhor vai pagar R$ 3.354. Prof, que locadora cara é essa? Mas antes de comprar o carro, né, professor? Logo, quer radar no caso, já dá quase 2 prestações de um carro popular. Carro popular, se bem que não, aumentou tanto, né? Deve estar quase isso a prestação de um carro. Tá tudo caro, tudo caro. Prof, faz mais uma. Essa aqui foi fácil. Professor, além das questões, professor, contextualizadas, eu tenho algumas questões técnicas que dependem daquela fundamentação inicial. Aquelas relações, domínio, imagem, lembra das flechinhas lá? Então, toda vez que a gente representa uma função, a gente entende que a função é toda a relação que eu represento como sendo f de x, professor. E eu sei que o f de x é a mesma coisa que um y. Então, é para mim entender o seguinte, professor. Se eu coloco para você f de 1 é igual, f de menos 1, perdão. Se eu coloco para você que f de menos 1 é igual
a 5, o que eu estou te passando de informação? Se eu escrevo para você que f de x é igual a y, e logo em seguida eu escrevo f de menos 1 é igual a 5, eu estou dizendo para você que esse menos 1, ele é um valor de x, e que este 5, professor, é um valor de y. Ou seja, eu estou te dando um par ordenado. Professor, entendi. Então, aqui, professor, o senhor está dizendo para mim que se o x for menos 1, o y dá 5. É outra forma que eu tenho para te apresentar os pares ordenados. A mesma coisa, eu também te informei que o f de 3 é igual a menos 3. O que eu estou te passando de informação? Eu estou te dizendo que se teu x for 3, o teu y vai ser menos 3. Ou seja, eu estou te fornecendo outro par ordenado. Quando o x é 3, o y é menos 3. Professor, e aí? Ele quer que eu calcule f de 0. Professor, o que eu preciso para compor uma função do primeiro grau? Para me montar uma função do primeiro grau, eu preciso de quantos pares ordenados? 2, professor. Porque aqui, professor, o que ele está querendo que eu calcule é o f de 0. Esse 0 é um valor de x. Ele quer que eu calcule o valor de y, professor, quando x for 0. É isso que ele está querendo que eu calcule. Para isso, eu tenho que montar primeiro a minha função. Prof, eu sei que, conhecendo-se um par ordenado, eu posso substituir ele na lei de formação, que é ax mais b é igual a y. Pegando os dois pares ordenados, que é o menos 1 e o 5, e o segundo par ordenado, que é 3 e menos 3, eu posso substituir aqui, ó, professor. Vai ficar a vezes o valor de x, que é menos 1, mais o b, professor, que eu não tenho, é igual ao y, que é 5. Substituindo o segundo par ordenado, vai ficar a vezes o x, que é 3, mais o b, é igual ao y, que é menos 3. Sempre com dois pares ordenados, eu consigo montar um sistema. Qual foi o sistema que nós conseguimos encontrar? Professor, ficou menos a mais b é igual a 5. E na de baixo, 3a mais b é igual a menos 3. Resolvo o sistema pelo método da adição ou pelo método da substituição. Vamos lá, vai ficar menos a mais b igual a 5. Menos a mais b é igual a 5. E 3a mais b igual a menos 3. Professor, vamos lá, método da adição. Eu vou multiplicar essa de cá por menos 1 para cancelar o b. Eu vou reescrever ela aqui embaixo. Menos a vezes menos 1 vai ficar a. B vezes menos 1 dá menos b. 5 vezes menos 1 dá menos 5. Já podemos somar. 3a mais a dá 4a. Esse b cancela com este b. É igual a menos 3 menos 5 vai dar menos 8. Eu posso dizer que o meu a é menos 8 dividido por 4. O meu a vai ser menos 2. Professor, está faltando b. Eu posso pegar esse a e substituir em qualquer uma das duas funções. Na que você achar mais fácil. Eu substituir naquela primeira lá, não é? A primeira era menos a mais b é igual a 5. Vai ficar menos o valor do a, que é 2. Na realidade, menos 2. Então, vou ter que colocar dentro de um parêntese para fazer o jogo de sinal. Menos o valor do a, que é menos 2, mais b igual a 5. Eliminando o parêntese, menos com menos dá mais, vai ficar 2 mais b igual a 5. B é igual a 5, 2 passa subtraindo, b é igual a 3. Professor, eu já tenho o valor do a, eu já tenho o valor do b, então eu já posso dizer para mim que a função é f de x igual
ax mais b. Ou seja, f de x é igual ao a, que é menos 2x, mais o b, que é 3. Prof, o que é que ele queria na questão? Ele queria que você calculasse o f de zero. Professor, vamos nós calcular o f de zero, já temos a função. Então, f de zero vai ser igual a menos 2 vezes o x, que é 0, mais 3. Eu vou ter que o f de zero vai ser menos 2 vezes 0 dá 0, mais 3, f de zero vai dar exatamente 3. Ou seja, se o x for 0, o seu y vai dar exatamente 3. A alternativa correta, novamente, C de canal Educação. Esse tipo de questão eu acho que vocês localizam no livro de vocês também. Prof, dá para fazer mais uma? Vamos lá. Prof, essa aqui é bem parecida com a anterior, professor, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Seja a função linear y igual a x menos 4. Não me deu o a, professor. Ele disse que se o y for 10, se y 10 para x igual a menos 2, então o valor de y para x igual a menos 1 é. Professor, se ele já disse para mim que y é igual a x menos 4, quando o cara diz para mim, se y for 10, para quando x for menos 2, ele está me dando um par ordenado, professor. Ele está me dizendo que quando x é menos 2, o y é 10. Ele já me deu essa informação. Então, eu vou só substituir para estar encontrando o valor do a. Vai ficar, professor, 10 é igual a vezes o x, que ele disse que é menos 2, menos 4. Resolvendo, professor, nós temos menos 2a menos 4 é 10. Menos 2a é 10 mais 4. Menos 2a, professor, dá 14. Vou multiplicar por menos 1. Vai ficar 2a é igual a menos 14. A é igual a menos 14 dividido por 2. A é igual a menos 7. Professor, agora que eu sei o valor do a, professor, eu posso montar a minha função. A função, como que ela era escrito mesmo? Professor, era y igual a x menos 4. Y é igual a x menos 4. Eu acabei de encontrar o valor de a, professor. O valor de a é menos 7. Então, vai ficar y é igual a menos 7x menos 4. Montei. Vou para a pergunta, professor. Ele quer saber qual que é o valor do y, professor, quando o x for menos 1. Eu pego esse x menos 1, professor, e substituo o valor de y quando o x vale menos 1. Resolve, y é igual a menos 7 vezes menos 1, dá 7 positivo. Menos 4, coincidentemente, deu o mesmo resultado da anterior, professor. Também deu y igual a 3. A alternativa só não bateu a mesma alternativa. Agora foi letra A. Eu não tinha feito questões parecidas com essa aqui. Eu digo, não, deixa eu fazer aqui. Para quê, professor? Porque se o menino abrir lá o livro dele, ele vai ver questões desse tipo. Aí dizer, não, professor, só sei fazer a composição. Gente, vocês perceberam que quando tem x, acha y, quando tem y, acha x. E se eu não consigo chegar nessa lei de formação, professor, eu posso encontrá-la a partir de um sistema. Como é que eu monto uma lei de formação a partir de um sistema? A partir de 2 pares ordenados. Professor, resolve o sistema lá pelo método da adição, pelo método da substituição. É o que ele quer aí, ó, nessa questão. Ele quer que você monte a função para depois encontrar aquele f de 3. Ou seja, aquele 3 é um valor de x. Ele quer o y quando o x valer 3. Prof, o que essa informação está me dizendo, professor? Essa informação está dizendo para mim que você tem um par ordenado, professor. Ele está dizendo ali para mim que se o x for menos 1, o y é 3.
O que que essa informação está me dizendo? Ela está me dizendo que se o x for 1, o y também é 1. Então, o que que eu faço com esses pares ordenados, professor? Eu substituo na lei de formação, que eu já sei, que é ax mais b é igual a y. Então, vai ficar a vezes menos 1 mais b igual a 3. Pegando o outro par ordenado, a vezes 1 mais b é igual a 1. Sempre que eu tenho dois pares ordenados, eu sempre, ao substituir esses valores, eu consigo montar um sistema, que nesse caso vai ficar menos a mais b é igual a 3 e a mais b é igual a 1. Esse aí já está perfeito para aplicar o método da adição. Já dá para cancelar o a se eu somar os dois sistemas. Menos a mais b igual a 3. E a mais b igual a 1. Aplicando o método da adição, esse somado com esse cancela. 2b é igual a 4. b é 4 dividido por 2. b é igual a 2. Não muda, gente, a forma de pensar. Pego esse b, substitui em qualquer um. Eu vou pegar, substituir nessa daqui. Eu sei que a mais b é igual a 1. Se o b é 2, vai ficar a mais 2 é igual a 1. O 2 vai passar para o outro lado, subtraindo. 1 menos 2. O a vai ser igual a menos 1. Tem o valor do a, tem o valor do b. Qual é a minha função? Y, vou botar f de x no lugar do y, ou seja, f de x é igual a x mais b. F de x é igual o meu a, que é menos 1, né? Então, vai ficar menos x mais o b, que é 2. Montei a minha função. E agora, professor, eu vou para a pergunta. Não falei para vocês que se eu consigo montar a função, eu consigo resolver? Qual foi a pergunta lá? Prof, ele quer que o senhor calcule o f de 3, professor. Ele quer que o senhor calcule o f de 3, ou seja, f de 3, professor, o que ele quer? O x é 3, né? É igual a menos o 3 mais 2. F de 3 vai ser igual a menos 3 mais 2, vai dar menos 1. Alternativa correta, letra E de escola. Deu para pegar um bocado de conta aqui hoje, né? Em cima de tudo que já foi trabalhado. Depois que a gente já exercitou bastante a função do primeiro grau, qual que é a outra função que também é conteúdo letivo do primeiro ano e que também é cobrada, professor, lá no Enem? Função do segundo grau. Quais são as outras funções? Professor, tem a função modular, ela não é tão cobrada, não quer dizer que não venha lá, mas as duas outras mais cobradas são a função exponencial e a função logarítmica. Prof, aqui ainda tinha questões ainda. Trouxe muitas, professor. Essa aí da Fundação Getúlio Vargas. Prof, só comentar com vocês. Quando a questão vier com porcentagem, falando de salário fixo, o cara tem um salário fixo e ganha mais uma comissão sobre as vendas, aquela tua porcentagem já é o teu A, já é a tua parte variável, mas tem que ser escrita na forma decimal. De cara, aqui eu já estou vendo B, professor. Salário fixo, professor, é o B. E ele ganha, além desse salário fixo, uma parte que varia, professor. É de 5% de acordo com o que você vender. Mas, professor, esse 5% aqui, ele é o meu A, só que escrito na forma decimal. 0,05, professor. Só para deixar claro, toda vez que você entrar numa questão, professor, que o cara disse que o cara tem um salário fixo e ganha tantos por cento em cima do que ele vender, aquela porcentagem é o teu A e na hora de você montar a função na forma decimal. Fechou? Queridos, obrigado pela participação, obrigado por mais uma aula. A gente fica por aqui.
com aquele bom dia. Fica com Deus. Estou te aguardando próxima semana. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha.